Olá, vamos prosseguir com nosso estudo de a Gênese, agora entrando no item A Via Láctea. Esse não é apenas um texto, ele tem peso metafísico e vamos ver isso durante nosso estudo. Por isso, Ariane e eu convidamos você a prosseguir nessa jornada com nós. Galileu nos diz que durante as noites estreladas e sem lua, podemos ver uma faixa esbranquiçada que foi chamada de Via Láctea, por causa de sua aparência leitosa. Em nossos dias, ela só pode ser vista quando nos afastamos das cidades e reencontramos a escuridão primitiva do céu, aquela que existia antes das lâmpadas e do neon. Ela tem sido exaustivamente investigada pelas lentes dos telescópios, e esse caminho de leite da antiga mitologia transformou-se em um vasto campo de maravilhas desconhecidas. As investigações dos observadores têm levado ao conhecimento de sua natureza e revelado que ali existem milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que o que ilumina a nossa Terra. Hoje se sabe que a faixa leitosa observada no céu é formada por uma imensa concentração de estrelas. A visão contínua decorre do fato de estarmos situados dentro de um disco estelar e observarmos esse disco pela tangente. A maior parte das estrelas individuais não pode ser distinguida a olho nu, pois o brilho de cada uma se dilui pela distância. Instrumentos ópticos e fotométricos confirmam que muitos desses astros são efetivamente mais luminosos que o Sol, incluindo estrelas massivas e de classes espectrais quentes. A aparência leitosa, portanto, corresponde a uma resolução limitada do olho humano, que funde centenas de milhares de pontos luminosos num brilho difuso. Galileu continua. A Via Láctea, de fato, é uma campina semeada de flores solares e planetárias que brilham em sua vasta extensão. Nosso Sol e todos os corpos que acompanham fazem parte desse conjunto de mundos radiantes que compõem a Via Láctea. Entretanto, apesar de suas dimensões gigantescas relativamente à Terra e a grandeza de seu império, o Sol ocupa apenas um lugar inapreciável nessa vasta criação. Pode-se contar uns 30 milhões de sóis semelhantes a ele que gravitam nessa imensa região, distanciados uns dos outros de mais de 100 mil vezes o raio da órbita terrestre. Aqui, Galileu mobiliza duas operações retóricas. Primeiro, a ampliação comparativa. O Sol, grande para nós, torna-se pequeno frente à Via Láctea. Na época, não havia consenso sobre isso. Segundo, o rebaixamento cosmológico. Uma forma de mostrar que a Terra e o ser humano não são o centro do universo. A metáfora de campina semeada de flores solares é notável. É cosmologia poética para transmitir multiplicidade e organização. O número dado, 30 milhões de sóis, é a estimativa astronômica da época, obtida por contagem telescópica indireta. Para o século XIX, era uma ordem de grandeza audaciosa, que rompia com a velha ideia de que o homem e a Terra ocupavam o centro do universo. O texto introduz três ideias que podemos atualizar com foco restrito. Primeiro, a multiplicidade de estrelas. A ideia de que a Via Láctea contém uma quantidade enorme de estrelas é correta. Hoje sabemos que essa população é muito superior à estimativa histórica e envolve desde estrelas massivas até anãs pouco luminosas, invisíveis ao olho nu. Segundo, a inclusão do Sol como membro da estrutura. A afirmação de que o Sol pertence à mesma estrutura observada no céu é também correta. Observacionalmente, isso se confirma pelo fato de certas densidades estelares e nuvens de poeira seguirem um plano comum, coerente com um disco. Terceiro,
a relatividade da escala. A comparação entre o que é grande para o observador humano, o Sol, e o que é insignificante na escala da Via Láctea é um movimento didático coerente. Em astronomia, dimensões e energias só adquirem sentido por contraste. Esse princípio permanece válido na ciência moderna. Pode-se avaliar, por esse cálculo aproximado, a extensão dessa região sideral e da relação que existe entre o nosso sistema e a universalidade dos sistemas que ela contém. Podemos avaliar o escasso valor de nossa pequena Terra. O que será dela, então, se considerarmos os seres que a povoam? Este item faz um movimento de comparação de escalas. Galileu organiza o pensamento em uma escala descendente. Primeiro, ele parte da Via Láctea como conjunto de sistemas estelares. Em seguida, situa o sistema solar dentro dessa coletividade maior. Depois, reduz a Terra à condição de parte ínfima desse sistema. E, por fim, coloca o homem como simples habitante desse ponto mínimo. É um movimento que vai da universalidade ao sistema, do sistema ao planeta e do planeta ao ser. Essa mudança de escala não é só científica. Ela desloca o foco do homem para o cosmos. A frase "O que será dela então, se considerarmos os seres que a povoam?" é uma frase brilhante. Não humilha a humanidade, mas desmonta o imaginário medieval da centralidade. Aqui se vê claramente a presença da filosofia moral dentro da cosmologia. Nesse ponto, a cosmologia deixa de ser simples estudo do céu para se tornar lição moral. O indivíduo não é o centro da criação, a humanidade não é o ponto mais alto do universo, e a humildade torna-se condição do verdadeiro saber. Quando Galileu desloca a Terra para um lugar menor, ele atinge diretamente o amor próprio coletivo. Não o destrói, mas o proporcionaliza. Essa proporcionalidade é moral. A astronomia, nesse sentido, reduz o tamanho da Terra. A filosofia reduz o tamanho do orgulho. A operação científica desse texto pode ser atualizada em 3 pontos discretos. Primeiro, a comparação da escala. A astronomia moderna utiliza escalas cada vez maiores, do planeta ao aglomerado, e a não centralidade da Terra é um dado consolidado. Na época, não era uma ideia consolidada. Para a galáxia, a Terra é só mais um planeta. Segundo, a pequena dimensão do domínio solar. O sistema solar é realmente pequeno em termos de volume e massa, quando comparado à região em que está inserido. A ideia de domínio pode ser reinterpretada hoje como alcance gravitacional, que também é limitado. E terceiro, a questão da vida. Galileu sugere que o valor da Terra depende dos seres que nela habitam. A ciência não responde a essa questão moral. O que ela pode dizer é que a vida é um fenômeno local e que ainda não sabemos como ela se distribui pelo universo, porque até hoje não existe nenhuma confirmação de vida fora da Terra. Em síntese, a ciência atual não corrige a argumentação de Galileu, apenas limita a especulação feita por ele. Galileu, em espírito, em sua comunicação com a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, replica o mesmo método que Galileu, o físico, inaugurou. Reordena o universo por grandeza e não por importância. Isso já era por si profundamente revolucionário. Desse modo, conhece-se a posição ocupada pelo nosso Sol e a Terra no mundo das estrelas. Com essa afirmação, Galileu localiza o Sol e a Terra na coletividade das estrelas. O verbo conhecer não é por acaso. Ele supõe que a ignorância cosmológica dominante durante séculos
foi substituída por um saber sobre o lugar da Terra no universo. Essa passagem é um marco civilizatório. A humanidade deixa de estar no centro e passa a estar situada. Note que não é uma conclusão científica apenas, é uma conclusão epistemológica. Saber é situar. Sendo que epistemológico significa o modo como construímos o conhecimento. Na astronomia de hoje, saber onde estamos ainda é fundamental. Primeiro, localizamos um corpo no espaço. Depois, comparamos sua posição em diferentes escalas. E, por fim, aceitamos que a Terra não ocupa lugar central. Para a ciência atual, a importância da Terra não é astronômica, é local, ligada à vida, à nossa humanidade, e mesmo assim, não podemos tirar grandes conclusões sobre o resto do universo. Ora, se sabemos que a Terra é nada ou quase nada no Sistema Solar, que ele é nada ou quase nada na Via Láctea, e esta é pouca coisa ou quase nada na universalidade das nebulosas, e essa universalidade é muito pouco no meio do imenso infinito, só então começamos a compreender o que é o globo terrestre. Esse é o coroamento do conjunto. Galileu primeiro organiza uma escala que desce do sistema solar para a Via Láctea, desta para as nebulosas e depois para o infinito. Em seguida, usa a repetição de nada ou quase nada para reduzir cada etapa. Por fim, conclui: só então começamos a compreender. É o momento em que o raciocínio se completa. Há aqui ainda um ponto notável que só a ciência posterior pôde confirmar. No tempo de Galileu, não se sabia que a Via Láctea não era o universo inteiro. As nebulosas eram observadas, mas sua natureza era desconhecida. Não havia qualquer medida de distância extragaláctica. Ainda assim, o raciocínio já antecipa algo decisivo. A Via Láctea não ocupa um lugar central ou privilegiado. Ela é apenas um objeto entre outros semelhantes. Hoje sabemos que existem centenas de bilhões de galáxias observáveis e que a Via Láctea é uma galáxia comum, sem centralidade física no cosmos. Nesse sentido, a redução da escala proposta por Galileu não foi corrigida pela ciência moderna, ela foi ampliada. É um método filosófico rigoroso. Não se compreende a Terra a partir de si, mas a partir do confronto com o que a excede, quer dizer, com o que a supera. Isso é profundamente uma ruptura com o imaginário cosmológico medieval e coerente com o Galileu histórico. Também é interessante notar que este não é um niilismo, é proporção. Galileu não está dizendo que nada tem valor, está apenas colocando em escala. Não é diminuir a Terra, é restituir ao cosmos o seu lugar. Compreender pela proporcionalidade é uma forma sofisticada de ordenar o real. O gesto central, reduzir a Terra na escala física do cosmos, permanece inteiramente válido. A astronomia atual não coloca a Terra no centro de nada. Ela não tem posição especial, nem movimento especial, nem gravidade especial. Essa também era uma ideia não consolidada na época, mas hoje sim. Nenhum modelo físico contemporâneo trata a Terra como referência para qualquer grandeza cosmológica relevante. A operação de Galileu, converter grande para insignificante pela mudança de escala, é o coração da astrofísica comparativa. E segue sendo. A escala define o fenômeno. Um grão de areia some na praia, mas um grão no olho é um problema. A escala muda o fenômeno, ou seja, na praia ele é nada, no olho é tudo. O que Galileu fez aqui tem peso metafísico. Ao reduzir a Terra, ele reduz o homem. E ao reduzir o homem, ele reconfigura o sentido da vida inteligente no universo. Se gostou do conteúdo, segue o canal, comente, compartilhe. Até o próximo!